Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que tú harás. Señor, del impacto de tu presencia en nosotros y cómo tú nos vas a mover a niveles más profundos de intimidad contigo, pero también, Señor, nos vas a llevar a niveles más altos de impacto en nuestra sociedad para transmitir el Evangelio de Jesucristo. Señor, danos la instrucción que tú quieres darnos estos días para que nos multipliquemos como discípulos y podamos vivir, Señor, aquello que es nuestra visión en esta iglesia, hacer discípulos que hacen discípulos. Y así, Señor, queremos exaltarte y glorificarte. Queremos, Señor, expandir tu reino y hacer completamente tu voluntad. Dios, esté con nosotros esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Puedes saludar a tu hermano. Dale un abrazo, salúdale. Si no le conoces, preséntate. Dile tu nombre. Preséntate, dile quién eres. Así es. Muy bien. Muy bien. Un bucle de intentos, de errores, un bucle de levanta, cae, Pastor Clodoaldo. y no vamos a seguir. Así que si aprendemos, Sí, si por cogemos favor. estas enseñanzas, Encantado de y las recibir a los practicamos, hermanos aquí con de nosotros, verdad, Pastor vamos André. a vivir Una vida alegría. Ya en un ratito vamos a hablar. Y gracias por estar aquí, hermanos. De verdad es una alegría recibiros. Y esperamos mucho que el Señor nos hable a través de vosotros. Queremos hablar un español que podáis comprender. No sé si está fácil así para los brasileños ahí detrás. ¿Está muy bien? Perfecto. Si necesitáis, ponemos ahí a un intérprete para vosotros y alguien puede ayudar, ¿no? Porque podemos, de victoria. de Yo estoy repente, seguro quién de eso. sabe, Amén, queridos. podemos hablar como andaluces y ya se pierde todo. Ya se pierde todo, nada lo comprende y ya se pierde todo, ¿no? Y así que será un español muy difícil para vosotros, pero bien. Bueno, Pastor Clodoaldo va a predicar en portugués y yo intentaré traducirlo, ¿no? Así que vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Pastor, por favor, ven aquí. Cuéntanos también algo de tu ministerio, de tu familia. Todo aquí, ¿vale? Puedes poner aquí el tuyo y yo me quedo aquí con el mío, no hay problema. Nós já estamos de noite ou ainda estamos de tarde ainda? Porque aqui o relógio tem uma diferença. Él me pregunta algo que yo no sé contestar, ¿vale? Yo creo que esto los españoles saben decirlo. ¿Estamos en la noche o por la tarde? Eso es por la tarde, vale. Entonces es por la tarde. Por la tarde, ¿no? Vale, sí. Son las casi 9, pero por la tarde, las 9 de la tarde. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Buenas tardes, queridos. Gracia y paz. Nós estamos pastoreando ali no estado de São Paulo, no Brasil. Estoy pastoreando allí en el estado de São Paulo, en Brasil. Segunda-feira passada completaram 25 anos que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. El pasado lunes, 25 años que he cumplido 25 años de ordenación pastoral. Então, eu estou citando porque foi bem recente o aniversário, né, de ordenação pastoral. Estoy contando porque fue muy recién este aniversario de ordenación. E logo após a ordenação pastoral, nós começamos uma igreja ali no Brasil, no estado de São Paulo. Y justo después que fuimos ordenados, empezamos una iglesia allí en el estado de São Paulo. E essa igreja completa 25 anos agora, no mês de setembro. Y esta iglesia completará ahora 25 años en octubre. Então foram muitos desafios. Fueron muchísimos desafíos. Porém, apesar dos muitos desafios,
O tema sempre foi o mesmo no que diz respeito ao desenvolvimento da igreja. Sin embargo, a pesar de tantos desafíos, el tema siempre fue el mismo en lo que dice respecto al desarrollo de la iglesia. E nós vamos compartilhar um pouco sobre isso aqui nessa noite. Y vamos a hablar un poquito sobre esto esta noche. Sou casado, eu com Gigiana. Un minuto, déjame organizar aquí. Frank, puedes bajarle un poquito, no hay problema, ¿vale? Ajá. Yo soy casado con Gigiana E o Senhor nos deu 4 filhos maravilhosos. y el Señor nos ha dado 4 hijos maravillosos. E amanhã vocês vão conhecer Gigiana e a nossa caçula, a pequena Anne. Y mañana vais a conocer a Gigiana y a nuestra hija menor, la Anne. E da igreja local que nós temos em São Paulo nasceram algumas outras igrejas fora do Brasil e também no Brasil. De la iglesia local que tenemos en São Paulo, otras iglesias nacieron en Brasil y también fuera de Brasil. Hoje temos uma igreja em Portugal, no norte de Portugal. Hoy tenemos una iglesia en el norte de Portugal, Temos uma igreja na América, una iglesia en Estados Unidos, mas o nosso foco é estabelecer igrejas onde de fato não há igrejas. pero nuestro enfoque es plantar iglesias donde de hecho no hay iglesias. E eu penso que Espanha é um bom lugar para isso. Y yo pienso que España es un buen sitio para Me eso. desculpe, pastor Raul, mas eu vi uma pesquisa, me confirme se ela é verdadeira. Perdóneme, Pastor Raúl, pero he escuchado una encuesta, quiero saber si es verdadera. Espanha tem cerca de 8.131 municípios, ok? España tiene 8.115 municipios. 115 municípios. E me disseram, lendo o material, que desses 8.115 municípios, cerca de 5 a 6 mil desses municípios não tem presença de uma igreja evangélica atuante. Me han dicho que de estos 8.000 picos municipios, 5.000 de ellos no tienen una presencia evangélica, una iglesia evangélica. Está más o menos. Más o menos. Sí, lo que tenemos de datos son de los 8.115 municipios, solo poco más de 700 tienen iglesia evangélica. Então, muito mais de 5.000 não tem. Casi, sí, tenemos un 10, nos llegamos a 10% de la iglesia, de iglesias evangélicas ocupando ciudades, de las ciudades españolas con iglesias Então, evangélicas. Espanha é um bom lugar para se pregar o evangelho. Entonces, España es un buen sitio para predicarse el evangelio, ¿sí o É no? um excelente lugar para se pregar o Es evangelho. un excelente lugar para predicarse el Eu evangelio. penso assim, eu olho assim, um lugar onde não se tem igrejas é um excelente lugar para se pregar o evangelho. Yo creo así, que el sitio donde no hay iglesias es un excelente sitio para predicar el evangelio. Então hoje nós concentramos muita força como igreja em lugares onde não se tem igrejas estabelecidas. Entonces concentramos mucho de nuestra fuerza como iglesia en sitios donde no tenemos iglesias Por establecidas. exemplo, no Brasil, sertão nordestino, Por ejemplo, en Brasil, en el sitio que llamamos el Sertão del Nordeste brasileño, o Nordeste brasileiro tem cerca de 50 milhões de habitantes. el Nordeste brasileño tiene algo como 50 millones de E o habitantes. sertão nordestino por volta de 40 milhões de habitantes. Y esa región llamada Sertão tiene más o menos 40 millones de habitantes. Com municípios de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 pessoas, onde não há nenhuma presença da igreja. Con municipios, con ciudades de 5, 10, 15, 20 mil personas que no hay ninguna iglesia. Então o sertão nordestino é um excelente lugar para se pregar o Entonces, evangelho. el Sertão nordestino es un sitio excelente para predicarse el Hoje evangelio. nós temos investido muita força física e dinheiro na Amazônia. Hoy estamos invirtiendo mucha fuerza física y mucho dinero en la Amazonia. Na Amazônia existem cerca de 20.000 braços de rios na Amazônia. En la Amazonia existen más o menos unos 20.000 afluentes, brazos del río Amazonas, ahí en el medio de la foresta. 20.000 braços de rios na Amazônia, com presença de pessoas morando nesses lugares, que são os ribeirinhos, sem nenhuma presença da igreja nesses Esos lugares. 20.000 brazos, ramas del río Amazonas, tienen poblaciones viviendo ahí y no hay ninguna iglesia evangélica en ese sitio. Então a Amazônia também é um bom lugar para se pregar o Entonces, evangelho. la Amazonia también es un buen sitio para predicar el evangelio. E temos igrejas em África. Hoje somos 25 igrejas em África. Hoy tenemos 25 iglesias en África. É um trabalho que ainda está pequeno e pode se tornar maior, mas já estamos lá em África. Todavía es un trabajo pequeño que puede crecer mucho más, pero ya estamos ahí en África. Nós não estamos em centros urbanos em África. No estamos en los centros urbanos en África. Aliás, estamos em 2 centros urbanos. Es decir, estamos en 2 centros urbanos. Das 25 igrejas, 2 ficam em centros urbanos. De las 25 iglesias, 2 están en centros urbanos, en ciudades. Mas as maiores igrejas, elas estão, como eu diria, no mato. Essa é a palavra. Pero las mayores iglesias están ahí en la selva. Então, esse é o desafio.
Entonces, este es el desafío, el reto. Porque lá estão as pessoas. Porque allí están las personas. Então, com essa breve apresentação, Entonces, con esta breve eu presentación, quero ler um texto para já entrar no que nós vamos tratar nessa noite. os quiero leer un texto para entrar en lo que vamos a tratar ya esta noche. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, Primera de Corintios, la carta de Pablo a Corinto, capítulo 9, versículo 16. capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo diz que se ele anuncia o evangelho, ele não tem do que se gloriar. Pablo dice que si él anuncia el evangelio, no tiene de qué gloriarse. Ou seja, pregar o evangelho Es decir, predicar el evangelio não fala de atributos nossos, no habla de nuestros não atributos, revela atributos nossos, no revela nuestros não propios manifesta atributos, qualidades nossas. no manifiesta nuestras calidades propias. Ou seja, não é para trazer brilho para nós. Es decir, no es para traer brillo para No nosotros. versículo 16, Paulo diz que pregar o evangelho não é para que ele se glorie. Entonces en el versículo 16 Pablo dice que predicar el evangelio no es para que él mismo traiga gloria para él mismo. Não é para que ele se satisfaça. No es para que él se satisfaga. Paulo está dizendo que ele prega o evangelho não para que ele se alegre. Pablo está diciendo que él predica el evangelio no para que él sea feliz. Ou seja, nessa fala, Paulo está dizendo que pregar o evangelho não produz nele um senso de autorrealização. Es decir, Pablo está diciendo en este texto que predicar el evangelio no produce en él un sentido de autorrealización. Mas ele diz que ele prega o evangelho porque sobre ele pesa essa obrigação. Sin embargo, él dice que él predica el evangelio porque sobre él hay un peso de obligación. E a palavra grega que Paulo usa aqui para falar pesa é uma palavra grega que quer dizer pressão de uma forte tempestade. Y la palabra griega que Pablo utiliza aquí, como en nuestra versión dice necesidad impuesta, esto es una presión, De uma tempestade. es una presión de una tempestad. La palabra griega tiene ese significado, la presión de una tormenta. Como se você estivesse debaixo de um forte vendaval que pode custar a sua vida se você não souber lidar com ele. Como si estuvieras bajo un viento muy fuerte que puede costar tu vida si no sabes trabajar con él. Essa é a ideia que o Espírito Santo colocou no espírito de Paulo em relação a pregar o evangelho. Esta es la idea que el Espíritu Santo puso en el espíritu de Pablo con relación a predicar el Que se ele não evangelio. souber lidar com essa imposição que foi colocada sobre ele. Que si Pablo no sabe lidiar con esta imposición que le fue impuesta, E é isso, pregar o evangelho é uma ordem. y es eso, predicar el evangelio es un orden, Pregar o evangelho é um mandamento. es una orden, es un O mandamiento. mesmo Deus que disse não matarás, El mismo Dios que dijo no o matarás, mesmo Deus que disse não adulterarás, el mismo Dios que dijo no não adulterarás, roubarás, no hurtarás, ele disse em Mateus 28, 19 e 20, en Mateo 28, 19, 20, él dijo, e de fazer discípulos. id y haced Ele discípulos. disse em Marcos 16, 15, En Marcos 16, 15, él dijo, id y predicar el ele evangelio. disse em Lucas 24, 47, Él dijo en Lucas 24, 47, id y predicar el ele disse evangelio. em Atos 1, 8, En Hechos 1:8, sejam minhas testemunhas. sean mis testigos. Então pregar o evangelho Entonces, predicar el evangelio é uma pressão es una presión do céu sobre a nossa de vida. los cielos sobre E nosotros. se não soubermos lidar com essa Y pressão, si no sabemos lidiar con esa presión, nós podemos ter problemas sérios. podemos tener problemas Não serios. com as pessoas, No con las não com personas, os governos locais, no con los gobiernos mas locales, com aquele que é Senhor sobre todos os senhores. sino podemos tener problemas con aquel que es Señor sobre Mas todos los teremos señores. problemas com aquele que é o Senhor de toda a terra. Tendremos problemas con aquel que es Señor sobre toda la tierra. Então Paulo está dizendo no versículo 16, Entonces Pablo está diciendo en el versículo 16, se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, si yo anuncio el evangelio no tengo de qué jactarme, pois sobre mim pesa essa obrigação. porque me es una necesidad impuesta. Porque ai de mim se não pregar o Y evangelho. ay de mí si no anuncio el evangelio. Então, ai de nós se não pregarmos o evangelho. Entonces, ay de nosotros si no predicamos el Eu evangelio. estarei falando aqui hoje e amanhã em alguns momentos e também no domingo. Yo estaré hablando aquí hoy, mañana, en algunos momentos y también incluso el domingo. Então eu estou construindo um assunto para concluirmos no domingo pela Entonces, manhã. estoy construyendo un tema que vamos a concluir el domingo por la mañana, Então, ¿vale? claro, quem não veio hoje vier amanhã vai entender a mensagem de amanhã. Claro que quien no vino hoy vendrá solo mañana, lo va a comprender. Só que vocês vão ter a série completa da mensagem. Solo que vosotros aquí vais a tener la serie completa del O mensaje. desafio dessa conferência
El desafío de esta Se conferencia, pudéssemos escolher uma palavra para definir essa conferência, y si pudiéramos elegir una palabra para definir esta uma conferencia, boa palavra seria discípulos? una buena palabra sería discípulos. Seria. Sería, sí, Seria señor. discípulos. Discípulos. Só que tudo isso começa com uma atitude. Solo que todo eso empieza con una actitud, Começa com um comportamento. empieza con un Eu comportamiento. preciso gerar o discípulo Yo necesito generar el para discípulo depois fazer o discípulo. para después hacer discípulo. Discípulo é um aluno. Discípulo es un alumno, Discípulo é um aprendiz. discípulo es un aprendiz, Mas ele precisa aprender. pero él necesita E aprender, para ele aprender, y para que pueda aprender, ele precisa primeiro ser alcançado. el primero necesita ser alcanzado. Então nós precisamos falar de pregação do evangelho primeiro. Entonces necesitamos primero hablar de predicación E del nós Evangelio. precisamos compreender que a igreja moderna, ela não é eficiente na pregação do evangelho. Y necesitamos comprender que la iglesia moderna no es eficiente en la predicación del Então podemos Evangelio. perceber que a deficiência e a dificuldade da igreja para fazer discípulos Podemos comprender que la deficiencia y la dificultad de la iglesia en hacer discípulos origina da dificuldade que a igreja tem para pregar o evangelho. se origina de la dificultad de la iglesia en predicar el Evangelio. Então, por não pregar o evangelho de uma forma eficiente, Entonces, por no predicar el Evangelio de una manera eficiente, por não compreender de uma forma bíblica que há uma necessidade, uma obrigação de pregar o evangelho, por no comprender de una manera bíblica que hay una necesidad, una obligación de predicar el a Evangelio, igreja também não se responsabiliza pelo discipulado desses que serão alcançados pelo por evangelho. supuesto que la iglesia tampoco se responsabiliza por el discipulado de esa gente que fue alcanzada por el Evangelio. Quando o assunto é igreja, Cuando el tema es iglesia, eu preciso compreender que uma boa palavra para definir o nosso comportamento, a nossa relação com a igreja, necesito comprender que una buena palabra que pueda definir nuestro comportamiento y relación con la iglesia, uma boa palavra seja comprometimento. esta buena palabra es comprometimiento. Comprometimento. No sé, Meli, si puede usar esa palabra. Compromiso, comprometimiento. ¿Existe comprometimiento? No. Compromiso. Vale, no existe esa palabra, es un término que no existe. Compromiso. Compromiso la voy a usar, ¿vale? Compromisso Compromiso. não é uma opção. No es una opción. Pregar o evangelho não é uma opção. Predicar el Evangelio no es una opción. Fazer discípulos não é uma opção. Hacer discípulos no es una opción. Você não tem escolha. Tú no tienes elección. Existe uma linguagem no Brasil, Hay un lenguaje en Brasil. eu não sei como está isso aqui em Europa, Yo no sé cómo está esto aquí en Europa. que é uma linguagem contemporânea. Es un lenguaje contemporáneo. Eu sou muito conservador, Yo soy bastante conservador, mas eu compreendo a necessidade da igreja ser contemporânea, pero comprendo la necesidad de la iglesia de ser contemporánea, porque nós lidamos com um mundo contextualizado com o que é atual. porque lidiamos con un mundo contextualizado, lo que es actualmente. Então, ser contemporâneo na estética é válido, Entonces, ser contemporáneo en la estética es válido, desde que seja também avaliado e aprovado pelas escrituras, claro. desde que, claro, sea evaluado y aprobado por las Escrituras. Há poucos anos, um pastor jamais pregaria assim. Sí, hace pocos años un pastor jamás predicaría así. Pastor Raul, isso até me deixou à vontade. Pastor Raulison incluso me dejó tranquilo con la vestimenta. Disse, Clodoaldo, não precisa colocar o terno, não precisa colocar sua gravata e nem o seu sapato brilhoso. Sí, yo le dije, Clodoaldo, por favor, no necesitas ponerte la chaqueta, ni la corbata, ni el zapato brillante. E eu fiquei aliviado porque há muitos anos eu não uso mais essas roupas, né? Me dejó aliviado porque hace muchos años que yo no uso más esta armadura. Então isso faz parte de uma igreja também contemporânea, Eso es parte también de una iglesia contemporánea, porque essa relação do ministro com a igreja de maneira informal aproxima o ministro da igreja. porque esta relación del ministro con la iglesia de una manera informal nos aproxima uno de los otros. E isso é importante. Y eso es Uma importante. igreja, ela precisa ser relacional. Una iglesia necesita ser relacional. Vamos falar disso amanhã, Vamos a hablar de eso mañana. mas só para deixar um spoiler do que nós vamos falar amanhã. Pero para daros un spoiler de lo que vamos a hablar mañana. As pessoas não virão para a igreja por causa de Jesus. Las personas no vendrán a la iglesia por causa de As Jesús. pessoas vêm para a igreja por causa de outras pessoas. Las personas vienen a la iglesia por causa de otras personas. Pessoas atraem pessoas para Jesus. Personas atraen personas para Jesús. Mas amanhã nós falamos sobre isso. Pero mañana hablaremos de eso. Amanhã nós aprofundamos esse assunto. Mañana profundizaremos. Mas nesse movimento de uma igreja contemporânea, Pero en este movimiento de una iglesia nós contemporánea temos que tomar cuidado para não sermos progressistas e liberais demais dentro desse aspecto. necesitamos tener el cuidado de no ser progresistas y liberales demasiado en esos aspectos. Tentando atender o auditório. Intentando satisfacer al auditorio. Existe uma tendência da igreja moderna de atender
atender o auditório, Existe una tendencia en la iglesia moderna de atender al auditorio, de satisfazer o de auditório. satisfacer al auditorio. E isso é um problema. Y eso es un problema. Quando eu olho para as Escrituras, Cuando miro en las eu escrituras, vejo uma cadeia de autoridade construída. yo veo una cadena de autoridad constituida. Como essa cadeia de autoridade ela foi perdendo a sua força de autoridade. Y cómo esta cadena de autoridad fue perdiendo su fuerza de autoridad. Porque a autoridade foi colocada nas mãos erradas. Porque la autoridad fue puesta sobre las manos equivocadas. Começamos a ver a autoridade no início das Escrituras nas mãos do Senhor. Primero vemos la autoridad en el inicio de las escrituras en las manos del E Señor. de uma certa forma o Senhor transfere essa autoridade para Moisés. Y de alguna manera el Señor transfiere esta autoridad para Quando ele Moisés. se torna o personagem mais importante da fé do povo hebreu. Cuando Moisés se vuelve el personaje más importante de la fe del Entenda, pueblo o hebreo. personagem Comprenda esto, el personaje que representava toda a vontade e expressão de um Deus todo-poderoso. que representaba toda la voluntad y expresión de un Dios todopoderoso. Mas o Senhor escolheu colocar essa autoridade sobre Moisés. Pero el Señor eligió poner esa autoridad sobre Moisés. Nenhum problema quanto a isso. Ningún problema en cuanto a Agora eso. Moisés pega toda essa autoridade Ahora Moisés coge toda esa e ele autoridad aponta essa autoridade para Jesus. y él apunta esa autoridad para Jesús. E isso é perfeito. Esto está Porque ele foi perfecto. comissionado com a autoridade que recebeu para apontar para Cristo. Porque Moisés fue comisionado con la autoridad que ha recibido para apuntar para Cristo. Então a autoridade no Senhor, Entonces la autoridad está en el a Señor, autoridade sobre Moisés, está sobre Moisés. agora a autoridade colocada sobre Cristo. Ahora la autoridad está sobre Cristo. E Cristo agora deposita toda a sua autoridade sobre os seus discípulos. Y ahora Cristo deposita toda su autoridad sobre sus discípulos. Eis que vos dou autoridade. Eis que os doy autoridad, poder, Então, percebe a cadeia de potestad. autoridade? ¿Me estás siguiendo en esta cadena de autoridad? Enquanto essa cadeia de autoridade ela é legítima, Mientras esta cadena de autoridad, estos eslabones, es legítimo, os resultados acontecem. los resultados ocurren. Moisés Pasa. com autoridade realizou. Moisés con autoridad realizó Cristo cosas. com autoridade realizou. Cristo con la autoridad realizó Os cosas. discípulos com autoridade realizaram. Los discípulos con autoridad realizaron cosas. E os discípulos com essa autoridade, então, começam a pregar o evangelho Entonces- e se toma corpo a igreja de Jesus. Entonces los discípulos con esa autoridad empiezan a predicar el evangelio y se da forma a la iglesia de Jesús. E agora a autoridade está sobre a igreja. Y ahora la autoridad está sobre la iglesia. Perfeito, nenhum problema. Perfecto, ningún problema. Porque há legitimidade de autoridade. Porque hay legitimidad en la autoridad. Porém, começa a se perder o valor da autoridade. Sin embargo, se empieza a perder el valor de la A igreja autoridad. delegou a autoridade agora a pessoas. Porque la iglesia empieza a delegar autoridad a la gente De forma isolada, de manera aislada, de forma independente. de manera independiente. A igreja deu autoridade para os seus ministros. La iglesia dio autoridad a sus ministros. É muito comum hoje vermos igrejas Es muy común hoy que veamos iglesias onde os seus líderes principais são tratados como semideuses. donde sus líderes principales son tratados como Eles semidioses. são inquestionáveis nas Ellos suas son falas. incuestionables en sus Não hablas. prestam contas a ninguém. No rinden cuentas a nadie. Não são discipulados por ninguém. No son discipulados por Não são nadie. pastoreados por ninguém. Tampoco son pastoreados por alguien. Isso é muito perigoso. Eso es peligrosísimo. Um líder de uma igreja, El líder de una ele iglesia, precisa ser pastoreado. él necesita ser Um pastoreado. líder de uma igreja precisa ser discipulado. El líder de una iglesia necesita ser Eu estou discipulado. falando de ser pastoreado e ser discipulado. Yo estoy hablando de ser pastoreado y ser discipulado. Não de ser mentoreado, No de ser mentoreado, que são coisas totalmente que diferentes. son cosas distintas. Por exemplo, eu tenho um pastor. Por ejemplo, yo tengo un pastor. Nós estávamos almoçando hoje, meu pastor ligou para mim. Hoy estábamos comiendo y mi pastor me llamó. E quando meu telefone tocou e já disse o nome dele, Y cuando mi móvil llamó y ya salió su o nombre, meu espírito já diz, ai, ai, ai. mi espíritu ya dijo, ay, ay, ay. Porque ele é um homem muito ocupado. Porque él es un hombre muy Ele é um ocupado. homem com muitas tarefas. Un hombre con muchas tareas. Alguma coisa vai acontecer. Algo va a pasar. Mas graças a Deus não aconteceu muito pesado para mim. Pero gracias a Dios no fue muy pesado para mí. Mas eu tenho um pastor. Pero yo tengo un Eu pastor. tenho um discipulador. Yo tengo un Que discipulador me fala não. que me habla, que me dice no, Que coloca limite em mim. que me pone límites, Que cuida da minha vida. que cuida de mi Que vida, interfere na minha vida de uma forma positiva e bíblica. que actúa en mi vida de una manera positiva y Que bíblica, corrige a minha caminhada. que corrige mi caminata. Eu preciso ser pastoreado. Yo necesito ser pastoreado, Porque os pastores modernos porque los pastores modernos se tornaram homens sem limites. se volvieron hombres sin límites. Isso é muito perigoso. Y eso es muy Nós peligroso. precisamos de limites. Necesitamos límites. Então a autoridade foi passada para homens na sua autonomia, na sua individualidade. Entonces la autoridad fue transferida para hombres en su individualidad. Isso é muito perigoso. Y eso es muy peligroso. E esses homens, para manter a sua autoridade, Esos hombres, para mantener su autoridad,
delegaram agora a autoridade para o auditório. Empezaron a delegar la autoridad para el auditorio. Então agora esses homens se movem de acordo com a demanda do auditório. Entonces ahora estos hombres se mueven conforme a la demanda del auditorio. O que o auditório quer ouvir? ¿Qué es lo que los asistentes quieren escuchar? O que o auditório quer ser ministrado? ¿Qué quiere el auditorio ser ministrado? O que eu vou falar para o auditório que eu vou manter o auditório comigo? ¿Qué es lo que voy a hablar a este auditorio que lo voy a mantener conmigo? Se colocou, portanto, uma autoridade no lugar que jamais deveria estar. Entonces se puso una autoridad sobre un sitio que jamás debería haber, debería Porque a estar. voz do povo não é a voz de Deus. Porque la voz de Dios, del pueblo no es la voz de Dios. E nós vemos hoje no mundo uma deterioração da palavra de Deus pregada nos púlpitos. Y hoy vemos una corrupción de la palabra de Dios predicada en los púlpitos. Pouca Bíblia, Muy poca Biblia, pouca menção de Jesus, muy poca mención a Jesús, pouca menção sobre o pecado, muy poca mención sobre el pouca pecado, menção sobre muy arrependimento poca mención sobre e arrepentimiento muitas falas de vitória, de conquistas e de posses para as pessoas. y muchas charlas de victorias, conquistas y posesiones para la gente. Por que eu construí esse assunto? ¿Por qué he entrado en este tema? Porque quando a autoridade está no lugar indevido, Porque cuando la autoridad está en el sitio indebido, a igreja corre o risco la iglesia corre riesgo de riesgo perder o seu lugar, de perder su sitio, de perder a sua função, de perder su ou función. seja, se torna disfuncional, La iglesia se vuelve não disfuncional, cumpre objetivos. ya no cumple más su objetivo. E dentro dessa estrutura de uma igreja contemporânea, Y, liberal, y dentro de esta estructura de una iglesia contemporánea, Y que- liberal, e que quer se relacionar com o auditório de uma forma mais amena, y que quiere relacionarse con el auditorio de una manera más amena, a igreja perdeu a sua força, la iglesia pierde su fuerza, ela perdeu o seu ímpeto. pierde su ímpetu. Os nossos irmãos da igreja primitiva, Nuestros hermanos de la iglesia primitiva, eles foram devorados por feras no Coliseu Romano. ellos fueron comidos por bestias en el Coliseo Eles romano. foram empalados vivos e distribuídos pelas ruas de Roma, Ellos fueron empalados vivos y distribuidos por las calles de Roma. queimados vivos e espalhados pelas ruas de Roma, Quemados vivos, esparcidos por las calles de Roma. crucificados pelo Império Romano na Galileia e na Judéia. Fueron Milhares crucificados de irmãos. por el imperio romano, miles de hermanos en la Galilea y en E la por Judea. que isso acontecia? ¿Y por qué eso pasaba? Porque havia uma mensagem, Porque había un que mensaje, era uma mensagem muito firme, que era un mensaje muy e firme, que pegou esses homens e essas mulheres e os convenceu dessa mensagem, y que os cogió y os convenció de ese da mensaje, firmeza dessa de mensagem. la firmeza de ese E eles mensaje. decidiram enfrentar o que fosse por causa dessa Y mensagem. ellos tomaron la decisión de enfrentar lo que fuera por ese mensaje. Não havia conforto, No había confort, não havia comodidade. no había comodidad, Eles não tinham uma opção. ellos no tenían opción. Nós somos cristãos. Somos E por cristianos. sermos cristãos, Y por ser agora cristianos, temos uma consciência gerada em nós. ahora tenemos una conciencia generada en Uma nosotros. consciência missional gerada em Una nós. conciencia misional generada en nosotros. Em Atos capítulo 2, versículo 37, En Hechos a 2:37, multidão faz uma pergunta para Pedro, la multitud hace una pregunta a a Pedro. partir do primeiro sermão da igreja apostólica, Ahí en el primer sermón de la iglesia que apostólica. durou cerca de 10 minutos Un esse sermón sermão. que tardó más o menos 10 minutos. Teologicamente foi um sermão inapropriado. Teológicamente un sermón E inapropiado. quando eu digo teologicamente inapropriado, é porque ele não seguiu as regras da teologia, da hermenêutica, da homilética. exegética, da Sí. homilética, e não seguiu as Fue porque ese sermón no siguió las reglas de la homilética, de la exegesis, de la hermenéutica. Es decir, fue un sermón así, Não foi lido, inapropiado. não foi lido um texto bíblico. Pedro no leyó un texto bíblico, Pedro não colocou o tema da mensagem. no puso el tema del mensaje, Pedro não demonstrou a proposição da mensagem. Pedro no hizo la proposición del mensaje, Pedro não colocou três pontos no seu sermão. Pedro no dividió su sermón en 3 puntos, Não aplicou o sermão. no hizo una aplicación. Ela apenas falou a mensagem. Pedro simplemente predicó el mensaje. Eu não estou querendo dizer que você não tenha que ter qualidade no seu sermão. No estoy queriendo decir que tú no necesitas tener calidad en tu sermón, Mas naquele momento foi assim que aconteceu. pero en aquel momento fue eso que pasó. A mensagem foi pregada. El mensaje fue predicado E a palavra de Deus diz que o coração das pessoas ficou compungido. y la palabra de Dios dice que el corazón de la gente quedó apretado. E o significado dessa palavra compungido na língua original Y esa palabra compungido, no sé si se puede usar, sí, compungido en el lenguaje original significa como se estivesse sofrendo ferroadas de uma abelha no coração. significa como si el corazón estuviera siendo picado por abejas.
É isso que o Evangelho faz no coração das pessoas. Eso es lo que el Evangelio hace en el corazón de la É gente. isso que o Evangelho precisa fazer no coração das Eso es lo pessoas. que el Evangelio necesita hacer en el corazón de No las versículo personas. seguinte, após ouvir esse sermão, En el versículo siguiente, después de escuchar este sermón, Pedro dá uma resposta para aquela multidão com o coração inflamado pelo Evangelho. Pedro da una respuesta para esta multitud que estaba con el corazón compungido por el Porque eles Evangelio. haviam perguntado, o que nós fazemos agora? Porque ellos le habían preguntado, ¿qué hacemos ahora? O Evangelho precisa provocar dúvida no coração das pessoas. El Evangelio necesita provocar una duda en el corazón de la Mas não persona. dúvida em relação à mensagem que ouviram, Sin embargo, no una duda con relación al mensaje que han escuchado, mas dúvida em relação à vida que viviam antes de ouvir a mensagem do Evangelho. sino una duda con relación a la vida que vivían antes de escuchar Quando o el Evangelho é Evangelio. pregado, Cuando el Evangelio es o predicado, ouvinte precisa duvidar da vida que ele tinha antes de ouvir o el Evangelho. oyente necesita dudar de la vida que él tenía antes de escuchar el Porque agora ele Evangelio. tem uma verdade irrefutável diante dele. Porque ahora él tiene una verdad irrefutable que no puede contestar delante de él. E quando aquela multidão pergunta para Pedro o que nós devemos fazer, Entonces, cuando esa multitud le pregunta a Pedro qué debemos hacer, primeira palavra, primeira resposta de Pedro. la primera palabra, la primera respuesta de Pedro, Pedro diz: arrependei-vos. Pedro les dice, arrepentíos. O verbo arrepender ali El verbo arrepentir não significa mudar de comportamento. no significa cambiar de comportamiento. Pedro não estava dizendo para ele: se você mentia, não minta mais. Pedro no le está diciendo, si mentías, no mintas más. Não era isso que ele queria dizer para aquelas No, pessoas. no era eso que Pedro estaba diciendo a esa gente. Se você está adulterando no seu casamento, não adultere mais. Como si tú estuvieras adulterando en tu matrimonio, no lo hagas más. Não era isso que Pedro estava dizendo. No ali. era eso que Pedro estaba diciendo. Pedro usa uma palavra grega que é metanoeu, Pedro utiliza una palabra griega para arrepentíos que es metanoeo, que significa mudar a consciência. que significa cambiar la conciencia. Agora não é a consciência do homem caído. Ahora, no es la conciencia del hombre caído. Não é a consciência do homem gerado, envolvido pelo pecado. No es la conciencia de un hombre generado y involucrado en el pecado. Agora é a consciência de um homem nascido de novo. Ahora es la conciencia de un hombre que nace de nuevo. Do útero, de um útero que o gerou de novo. De una matriz que le ha generado otra vez. Nasceu para Deus. Nació para Dios. Porque nasceu de Deus. Porque nació de Dios. Nova consciência. Una nueva conciencia. Pensar diferente. Pensar distinto. A ideia não é fazer diferente. La idea no es solo hacer cosas distintas. Arrependimento não é fazer diferente. Arrepentir no es hacer cosas distintas. Biblicamente falando. Bíblicamente hablando. Dentro desse texto que nós estamos nos referindo. Dentro de este texto que estoy hablando. É pensar diferente. Es pensar distinto. Aqui não, aqui em Espanha não acontece algo. Yo creo que aquí en España no pasa eso. Mas lá no Brasil acontece muito. Pero allá en Brasil ocurre As muchísimo. pessoas vão à igreja Las personas e van a la aparentemente iglesia elas se converteram. y aparentemente se han convertido. Mas é só uma questão de tempo. Pero es solo una cuestión de E tiempo. elas estão frequentando a igreja, Ellas están asistiendo a la iglesia, estão mentindo nos cultos, pero están mintiendo en los cultos, mentindo para o Senhor nos cultos, mintiendo para el Señor en los cultos. porque no culto elas representam algo Porque en los cultos ellas representan que algo elas não são na vida comum, que no son en la vida normal, não são no seu casamento, no son en su matrimonio, nos seus negócios, no son en sus na negocios, relação com as pessoas. no son en la relación con la Elas gente. voltaram a fazer os mesmos erros novamente. Ellas vuelven a cometer los mismos errores de antes. Arrependimento não é fazer diferente. Entonces arrepentimiento no es solo hacer distinto. Existem pessoas que mudam por um tempo. Personas cambian, hay personas que cambian por un tiempo Existem pessoas que mudam para sempre. y hay personas que cambian para Qual é a siempre. diferença? ¿Cuál es la distinción? Pessoas que mudam por um tempo Personas que cambian por un são tiempo pessoas que estão fazendo diferente. son personas que solo se preocupan en hacer distinto. E pessoas que mudam para sempre Y personas que cambian para são siempre pessoas que passaram a pensar diferente. son personas que pasaron a pensar distinto. Por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Por eso la Biblia llama nuevo É nacimiento. nova criatura. Es una nueva É criatura. nova consciência. Es una nueva Por isso que Pedro conciencia. disse: arrependei-vos. Por eso Pedro les dice, arrepentíos. Se você pensar diferente, Si piensas distinto, você vai fazer diferente. vas a ser distinto. Ter uma nova consciência. Vas a tener una nueva Se conciencia. nascemos de novo, Si nacemos de temos uma nuevo, nova consciência. tendremos una nueva E conciencia. ser missional Y ser misional faz parte dessa es consciência. parte de esa nueva O que é conciencia.
iglesia. ser missional? ¿Qué es eso de ser É estar misional? completamente comprometido com a pregação do Evangelho. Es estar totalmente comprometido con la predicación del Evangelio. Você não é um voluntário para pregar o Evangelho. Tú no eres un voluntario para predicar el Evangelio. Você não é um voluntário para discipular quem foi alcançado pelo Tú no Evangelho. eres un voluntario para discipular quien fue alcanzado por el Você não é um Evangelio. voluntário para servir a igreja. Tú no eres un voluntario para servir a la Você não iglesia. frequenta a igreja. Tú no asistes a la iglesia. Igreja não é lugar que se frequenta. Iglesia no es sitio donde tú asistes. Igreja é corpo. Iglesia es É cuerpo. o corpo de Cristo. Es el cuerpo de E o Cristo. corpo você não frequenta. Y el cuerpo no asistes. Membros não frequentam o corpo. No frecuentas al O cuerpo. meu braço não frequenta o meu corpo Mi hoje. brazo no asiste, no frecuenta mi cuerpo E hoy. amanhã está frequentando o teu corpo. Y mañana está frecuentando tu cuerpo, No, mi asistiendo a tu brazo cuerpo. No, mi pertence ao brazo meu corpo. pertenece a mi cuerpo. Onde quer que eu esteja, Donde esté yo, ele está no meu corpo. mi brazo está en mi cuerpo. Você pertence a um corpo. Tú perteneces a un Pertencemos a um cuerpo. corpo chamado igreja. Pertenecemos a un cuerpo llamado E iglesia. pertencendo à igreja, temos o dever de servir a igreja. Y perteneciendo a la iglesia tenemos el deber de servir a la E iglesia. isso não é uma opção, Y eso no es una opción, é um mandamento, ese es un é mandamiento, um dever. es un deber. Atender a necessidade do corpo. Atender a la necesidad del Servir o cuerpo. corpo. Servir al cuerpo. Cumprir o objetivo do corpo. Cumplir el propósito del cuerpo, el objetivo del Não cuerpo. é algo voluntário. No es algo voluntario. E a igreja moderna, Y la iglesia e a igreja moderna, contemporânea, la iglesia para contemporánea, atender a autoridade do auditório, para atender a la autoridad del auditorio, ameniza o discurso. ameniza el discurso. A fala fica mais leve. La charla se queda un poquito más ligera. Então nós precisamos na igreja de voluntários para servir a Entonces, igreja. en la iglesia empezamos a necesitar voluntarios para servir a Não, la a igreja iglesia. não precisa de voluntários. No, hermano, la iglesia no necesita voluntarios. Porque voluntários não é muito saudável para a igreja. Porque voluntarios no representan mucha salud para la Por que iglesia. voluntários não é saudável para a igreja? ¿Por qué voluntarios no es saludable para Porque la como o iglesia? próprio nome define, Porque como el propio nombre lo define, voluntário é aquele que faz o que quer, voluntario es lo que hace lo que quiere, quando quer, lo que tiene voluntad de e hacer cuando e quiere quando se pode fazer. y cuando se puede. Essa não é a definição bíblica Esa no es la definición de um bíblica relacionamento de alguém que se converteu ao evangelho com a igreja. de la relación, no es la definición bíblica de la relación entre una persona que se convirtió al evangelio con la iglesia. Essa não é a aplicação correta. Esa no es la aplicación correcta, Porque eu não posso cobrar um voluntário. porque yo no puedo exigir nada de un Eu não voluntario. posso exigir nada do voluntário. Yo no le puedo exigir absolutamente nada, Porque ele é um voluntário. porque es un voluntario. E eu aceitei essa condição. Y yo he aceptado esa condición. Deixa eu lhe dizer algo. Déjame decirle algo. Quer estabelecer bons relacionamentos? ¿Quieres establecer buenas relaciones? Defina as regras. Defina las reglas. Porque se as regras estão definidas, Porque si las reglas están definidas, nada pode ser cobrado. nada puede ser exigido, Mas também nada pode ser negado. pero tampoco nadie puede ser negado. E o nosso Senhor Jesus disse: Entonces nuestro Señor Jesús dijo, se você quer ser o meu discípulo, si quieres ser mi se discípulo, você quer me seguir, si quieres seguirme, negue-se a si mesmo, niéguese a sí mismo, tome a sua cruz tome tu cruz e me siga. y sígame. Ele não deu opção. Él no te ha dado opción. Ele não disse após o seu almoço, Él no te dijo, sígame después de tu, Cuando você estiver descansado, después de tu comida, cuando estés quando você relajado, estiver bem, cuando estés bien, se você se sentir confortável nesse ambiente. si estás confortable en este Ele ambiente. disse: se você quer ser o meu discípulo, No, él dijo, si quieres ser mi discípulo, negue-se a si, niéguese a sí mismo. tome a sua cruz Tome tu cruz e me siga. y sígueme. Então, essa cultura Entonces esta cultura da autoridade do auditório de la autoridad del tirou auditorio a força de ação da igreja. quitó la fuerza de acción de la iglesia. Queremos fazer discípulos, Queremos hacer mas discípulos, estamos tratando uma ordem como se fosse algo opcional. pero estamos tratando una orden como si fuera algo opcional. A igreja não saberá fazer discípulos La iglesia no sabrá hacer se discípulos primeiro ela não amar os perdidos. si primero no amar a los perdidos. Porque o discípulo de hoje Porque el discípulo de hoy tem que ser o discípulo amado ontem. necesita haber sido amado ayer, el discípulo amado ayer. Isso, o homem perdido ontem, Necesita haber sido el hombre perdido ayer, amado ontem amado ayer e agora ensinado hoje. y es enseñado hoy. A igreja perdeu a sua consciência missional. La iglesia perdió su conciencia misional. Não há como conceber uma igreja, No hay cómo concebir, cómo pensar en una iglesia, o corpo de Cristo,
el cuerpo de sem Cristo, estabelecer sua missão, sin establecer su misión, que essa é a finalidade, que esta es la finalidad, pregar o evangelho. predicar el Evangelio. Uma igreja é missionária, ou então ela não é igreja. Una iglesia es misionera o entonces no es iglesia. Ela não é igreja. O no es iglesia. Spurgeon tem uma frase Spurgeon tiene una frase que diz que todo cristão é um missionário, então ele é um impostor. que dice, todo cristiano o es un misionero o un impostor. Agora, talvez o grande problema dessa palavra missão, missionário, missões, Ahora, quizá el gran problema de esta palabra misiones, misionario, misión, é porque talvez a igreja perdeu o verdadeiro sentido dessa palavra. es quizá la iglesia haya perdido el verdadero sentido de esa palabra. Quando nós falamos de missões, as pessoas pensam, mas eu não tenho nenhuma disposição para ir para outro país. Cuando hablamos de misión, quizá la persona piensa, pero yo no tengo ninguna disposición de ir para otro país. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando de evangelização. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando de evangelización. Então, missões é evangelizar. Entonces, misiones es evangelizar. E quando nós falamos de evangelizar, nós estamos falando de pregar o Y evangelho. cuando estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de predicar el evangelio. Ou seja, Es decir, é inconcebível alguém que nasceu de novo não ser um missionário no contexto que ele está inserido. es inconcebible alguien que ha nacido de nuevo que no sea un misionero en el contexto donde está Você insertado. tem que ser um missionário onde quer que você Tú esteja. necesitas ser un misionero donde quieras que estés. Você tem que ser um missionário no seu trabalho, En tu trabajo na sua tienes que empresa, ser, en tu na empresa, sua en faculdade, tu no universidad, restaurante quando você está almoçando com a sua família. en el restaurante, cuando estás Porque comiendo con nós tu somos, familia. nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Porque somos el cuerpo de Cristo en esta Filhos de tierra. Deus que precisam se manifestar. Hijos de Dios que necesitan Nós manifestarse. temos a mensagem. Nosotros tenemos el Ninguém mensaje. tem a mensagem. Nadie tiene el Ninguém tem a mensaje. mensagem que transforma, Nadie tiene el mensaje que liberta, transforma, que libera, que cura, que sana, que salva. que salva. Essa mensagem foi dada à igreja, Este mensaje fue dado a la que iglesia, somos nós. que somos nosotros. Aliás, importante, Incluso es você importante. não é a igreja. Tú no eres la iglesia. Nós somos a igreja. Nosotros somos la A iglesia. conjugação é diferente. La conjugación conjugación del verbo es distinta. Não existe igreja na individualidade, No existe iglesia en la mas a individualidad. igreja existe no coletivo. La iglesia solo existe en el colectivo. Na individualidade você é um salvo, En la individualidad tú eres un salvo. mas a igreja para cumprir a missão é quando nós estamos juntos. Pero la iglesia para cumplir la misión es cuando Ou estamos seja, juntos. Es essa decir, ordem é para todos. esta orden es para todos. Não é uma fala individual. No es una habla, un consejo individual. Então, nascer de novo, Entonces, nacer de nuevo, ser um crente, ser um salvo, ser un creyente, ser un salvo, significa estar completamente comprometido com a pregação do Evangelho. significa estar completamente comprometido con la predicación Com del tudo que eu sou e Evangelio. com tudo que eu possuo. Con todo lo que soy, con todo lo que poseo. Falávamos hoje na hora do almoço um conceito antigo, né? Hoy hablábamos en la comida un concepto antiguo, De separar secular de espiritual. de apartar lo que es secular de lo que es espiritual. Então, por exemplo, eu sou um empresário. Entonces, por ejemplo, yo soy un Eu tenho empresario. algumas empresas. Tenho algumas empresas. Él tiene algunas empresas No Brasil, en Portugal, Brasil, na Portugal, América. en Estados Eu Unidos. tenho algumas empresas. Yo tengo algunas Eu sou empresas. empresário. Soy un empresario. Mas onde quer que eu esteja, Pero donde quiera que esté, eu sou um crente em Jesus. yo soy un creyente en Eu Jesús. tenho o dever de pregar o Yo Evangelho. tengo el deber de Eu predicar tenho el o dever de Evangelio. expressar o Evangelho. Yo tengo el deber de expresar el forma u outra, eu tenho que Evangelio. expressar o De Evangelho. una manera u otra tengo que expresarlo. Porque não é porque eu estou nos meus negócios Porque no es porque estoy en mis negocios que eu não sou um crente em Jesus. que no soy un creyente en Eu tenho Cristo. que ser luz aonde quer que eu esteja. Necesito ser luz donde quiera que esté. Não existe essa separação. No existe esa separación. Pregar o Evangelho. Predicar el Evangelio. Quem não está disposto a pregar o Evangelho ¿Quién no está dispuesto a predicar não el vai estar Evangelio? disponível para discipular os que foram alcançados pelo Evangelho. Quien no está dispuesto a predicar el Evangelio jamás estará disponible para discipular los que fueron A alcanzados. identidade do pregador do Evangelho La identidad del predicador del Evangelio não se distingue da identidade do discipulador do Evangelho. no se distingue de la identidad del discipulador del Evangelio. Quem discipula, Quien discipula discipula porque amou para ganhar. lo hace porque ha amado para ganar a alguien. Pregar o Evangelho. Predicar el A Evangelio. primeira base que deve ser colocada La primera base que no que necesitamos diz poner respeito ao crescimento de uma igreja, en lo que se relaciona la fundamentación de una iglesia, al crecimiento de la iglesia, al fundamento de la iglesia, é sermos avivados para pregarmos o es que Evangelho. necesitamos ser avivados para predicar el É Evangelio. incorporar o sentido do que é a igreja. Necesitamos incorporar el sentido de lo
que es iglesia. Igreja, eclésia. Iglesia es eclesia. Não é chamado para dentro. No es llamado para adentro. Eclésia é chamado para fora. Eclesia es llamado para Nosso afuera. chamado é para fora. Nuestro llamamiento es para afuera. Cumprindo a missão lá fora. Y cumplir la misión afuera. Completamos a missão aqui dentro. Haciéndolo afuera, completamos la misión aquí dentro. Discipulando as pessoas. Discipulando a la Mas gente. precisamos alcançar as pessoas. Pero necesitamos alcanzar a la O gente. nosso esforço maior é lá fora. Nuestro más grande esfuerzo es É afuera. nos expressarmos lá fora para os Necesitamos perdidos. expresarnos afuera para los Mas perdidos. talvez alguém diga, Quizá alguien diga, eu não tenho dom para pregar o evangelho. no tengo el don para predicar el evangelio. E eu fico pensando nessa fala. Y me pongo a pensar en esta Onde encontro na charla. Bíblia o dom para pregar o evangelho? ¿Dónde encuentro en la Biblia el don para predicar el Onde há um evangelio? ensino sobre dom de pregar o evangelho? ¿Dónde hay una enseñanza sobre el don de predicar No el evangelio? existe. No existe. Talvez o capítulo que mais, a parte da Bíblia que mais aprendemos sobre dons, Quizá la parte de la Biblia donde más aprendemos sobre dones seja a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12. sea el 1 de Corintios capítulo 12, la carta de Pablo. Ali Paulo nos ensina 9 dons, sobre 9 dons espirituais. Pablo allí nos enseña de 9 dones espirituales. Palavra de conhecimento, Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe. 9 dons. 9 dones E están ele ahí. fala. Y él habla de E ele todo. termina o capítulo 12. Y él termina el capítulo 12 E ele termina o capítulo 12 e não fala nenhuma vez sobre o dom de pregar o evangelho. y terminando el capítulo 12 no habla ninguna vez sobre el don de predicar el evangelio. Mas quando ele vai encerrando o capítulo 12, Pero cuando va terminando el capítulo 12, as últimas palavras no capítulo 12 da primeira carta à sus igreja de Corinto, últimas palabras del capítulo 12 de 1 de Corintios, ele diz assim: él dice así: agora eu quero falar de algo que é sobremaneira mais excelente. ahora quiero hablar de algo que es mucho más excelente. Ou seja, eu falei sobre dons espirituais. O sea, yo he hablado sobre dones Isso espirituales. tudo é muito importante para a igreja. Todo eso es muy importante para la Mas agora eu iglesia. quero falar de algo que é muito mais importante do que tudo que eu disse. Pero ahora quiero hablar algo mucho más importante de que todo lo que he dicho antes. E aí se abre o capítulo 13 Entonces se abre el da primeira capítulo carta à 13. igreja de Corinto. El capítulo 13 de 1 de Qual é o Corintios. assunto do capítulo 13? ¿Cuál es el tema del capítulo 13? Qual é o tema? El amor. Amor. É o amor que evangeliza. Es el amor que evangeliza. Não são os dons que evangelizam. No son los dones que O evangelizan. dom espiritual não é o principal fator para se pregar o El evangelho. don espiritual no es el principal factor para predicar O el amor evangelio. é. El amor sí É o amor que lo evangeliza. es. Es el amor que evangeliza. Se não houver o amor que evangeliza se movendo em nós, Si no hay el amor que evangeliza moviéndose en nosotros, não haverá amor para gerar discípulos. tampoco habrá amor para generar Porque discípulos. gerar discípulos não é um trabalho, Porque generar discípulos no es un não é trabajo, um cargo, no es un encargo, não é um serviço. no es un servicio, un trabajo. Gerar discípulos Generar discípulos é imprimir nas pessoas es imprimir en la gente uma identidade. una identidad, Uma identidade. una identidad. Quando a igreja começa, Cuando empieza la iglesia, os nossos irmãos da igreja eles eram conhecidos por alguns nomes. nuestros hermanos en la iglesia eran conocidos por algunos nombres. Por exemplo, os da dispersão. Por ejemplo, aquellos que eran los de la dispersión. Tiago chama os irmãos assim. Santiago los llama de los de la dispersión. Eles eram chamados de os do caminho. Algunos les llamaban aquellos del camino, los del camino. Mas uma igreja nasce em Antioquia da Síria. Pero nace una iglesia en Antioquía de la Uma Siria, pequena igreja. una pequeña iglesia. Talvez eu estive lá, pastor Raulison. Yo estuve ahí en esa Uma iglesia, igreja nas montanhas, nas rochas. una iglesia en las montañas, en las rocas, Dessa parede até aquela parede de de extensão. esta pared hasta esta pared. De profundidade, mais ou menos isso de profundidade. Quizá esto de profundidad. É uma pequena igreja. Era una pequeña Mas o que iglesia, estava acontecendo naquela igreja pero lo que estaba pasando ahí en esa repercutiu lá em iglesia Jerusalém. repercutió allá en Jerusalén. Cerca de 1h40 de voo. 1 hora y 40 volando. Se houvesse um avião naquela época, esse era o tempo. Si hubiera un avión en aquel tiempo, ese Mas sería quando o el Espírito tiempo. Santo faz algo, não há fronteiras. Pero cuando el Espíritu Santo hace algo, no hay Não há fronteras. limites para que a palavra chegue. No hay límites para que la palabra Para que as llegue, notícias cheguem. para que las noticias lleguen. Era uma igreja crescente. Era una iglesia que Uma igreja crecía, viva. una iglesia Uma viva, igreja que insistiu em permanecer. una iglesia que insistió en permanecer. Barnabé é enviado para essa igreja. Barnabé fue enviado a esa iglesia Para saber o que estava acontecendo naquele para lugar. saber qué estaba pasando en E esa Barnabé iglesia. fica entusiasmado com o que vê. Y Barnabé se queda E entusiasmado con lo Barnabé que ve. entende que precisava de alguém para ajudá-lo a fazer algo mais poderoso naquele lugar. Bernabé comprende que necesitaba de alguien más para ayudarle a hacer algo más poderoso en aquel Barnabé sitio. então vai e busca o apóstolo Paulo. Bernabé entonces va y busca a Pablo, al Resgata apóstol a Pablo. Paulo. Rescata a Pablo. Leva Paulo para Antioquia. Lleva a Pablo a Antioquía. E eles ficam em Antioquia um ano, Y ellos se quedan un año en Antioquía ensinando aquela igreja. e enseñando esa iglesia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. E por causa disso, Y a causa de eso, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos. Agora eles não eram chamados por seguir um caminho, Ahora no eran más llamados los del camino, não só por seguir uma ideia, no solo por seguir a una idea, mas agora eles eram reconhecidos pero ahora eran reconocidos por se parecerem com alguém. porque se parecían con alguien, Gerar identidade. generar una Não tem identidad. como construir esse valor No hay como construir ese valor se você não tiver amor. si tú no tienes amor. Pregar o evangelho. Predicar el A Evangelio, força que me leva a pregar o evangelho. la fuerza que me lleva a predicar el A Evangelio, motivação que me leva a pregar o la evangelho. motivación que me lleva a A predicar el Evangelio, responsabilidade que me leva a pregar o evangelho. la responsabilidad que me lleva a Me predicar el leva a Evangelio, fazer discípulos para a glória de me Deus. lleva a ser discípulos para la Para gloria que de eles Dios. expressem agora não a minha identidade, Para que estos discípulos expresen no mi identidad, não os meus valores. no mis Eles valores. não vão expressar as minhas crenças. Los discípulos no van a expresar mis Não é para creencias. expressar a minha teologia. Ellos no van a expresar mi Não é para teología. expressar a minha liturgia. Tampoco van a expresar mi liturgia. Não é para eles darem continuidade ao meu ministério. No es para que los discípulos den continuidad a mi Não, eu ministerio. vou gerar No, discípulos. yo voy a generar Para que discípulos esses homens e essas mulheres para se que, pareçam com Jesus. para que estos hombres y mujeres se parezcan con Cristo. Esse é o alvo. Esta es la meta, Fazer discípulos. hacer discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateos capítulo 28, Mateo 28, 19 y O 20. nosso Senhor ele dá uma ordem. Nuestro Señor da una Ide por orden. todo o mundo e Id- fazei discípulos. Id por todo el mundo y haced Não discípulos. são nossos discípulos. No son nuestros Não são discípulos. nossos alunos. No son nuestros Não são a alumnos. nossa imagem. No son a nuestra Eles não imagen. serão a nossa referência. Ellos no serán nuestra É referencia. imprimir nesses homens e mulheres que foram alcançados pelo Evangelho Es imprimir en estos hombres y mujeres que fueron a alcanzados por el Evangelio identidade de Jesus. la identidad de Jesús. Eles serão conhecidos por se parecerem com Jesus. Ellos serán conocidos porque se parecen con Por Cristo, amar o que Jesus ama. porque aman lo que Cristo ama, Por detestar o que Jesus detesta. porque detestan lo que de Jesús detesta. Gerar discípulos Generar é discípulos construir identidade na vida de homens e mulheres que receberam o Evangelho. es construir una identidad en hombres y mujeres que han recibido el Evangelio. Mas primeiro o Evangelho precisa ser pregado. Pero primero el Evangelio necesita ser predicado. A força para pregar o Evangelho. La fuerza para predicar O el Evangelio, entusiasmo para pregar o el Evangelho. entusiasmo para predicar el Será Evangelio, a força e o entusiasmo para que você seja um bom discipulador. será también la fuerza y el entusiasmo para que tú seas un buen discipulador. Nós não podemos pensar diferente. No podemos pensar distinto de eso. Você não pode fazer um mestrado. Você não pode fazer um mestrado na faculdade sem fazer uma pós-graduação primeiro. Tú no puedes hacer un máster en la universidad sin hacer una... Aquí puede. Sí, tú no puedes hacer un doctorado en la universidad sin hacer un máster primero. Existe uma ordem que deve ser seguida. Hay un orden que debe ser seguida. Um bom discipulador Un buen discipulador será um homem ou uma mulher que é apaixonado por ganhar vidas. será un hombre y una mujer que es apasionado por ganar vidas, Apaixonado por pregar o Evangelho. es apasionado por predicar el Evangelio. E se não for apaixonado por pregar o Evangelho? Y si no es apasionado por predicar el E Evangelio, se não tiver desenvoltura para pregar o Evangelho? y si no tiene la facilidad para predicar el Evangelio, Foi o que Paulo disse fue lo que Pablo no dijo texto que lemos no início. en el texto que hemos leído al comienzo. Sobre mim pesa essa obrigação. Sobre mí pesa una Não é obligación. para me gloriar. No es para jactarme, É porque ai de mim se não pregar o Evangelho. porque hay de mí si no predico el Porque Evangelio. pregar o Evangelho é um mandamento. Porque predicar el Evangelio es un mandamiento. Paulo entendia algo muito importante. Pablo entendía algo muy importante. Temer no meu coração o juízo de Deus se eu não pregar o Evangelho. Tener temor en mi corazón por el juicio de Dios si no predico el Evangelio. Temer o juízo de Deus se eu não for um missionário na realidade que eu estou inserido. Temer el juicio de Dios si no soy un misionero en la realidad donde estoy insertado. O Senhor tem expectativas em relação a nós. El Señor tiene expectativas con relación a nosotros. Ele tem expectativas. Él tiene expectativas. E as expectativas dele são maiores do que a nossa capacidade de dar algo. Y sus expectativas son más grandes que nuestra capacidad de darle algo. Interessante isso, né? Es interesante, ¿no? Ele espera receber de mim mais do que eu posso dar. Él espera recibir de mí
más de lo que yo puedo dar. É o que nós lemos na sua palavra. Es lo que leemos en su palabra. Mateus 25, Mateo a 25, parábola dos talentos. la parábola de los O texto talentos. diz que foi dado talentos de acordo com a capacidade. Dice el texto que los talentos fueron distribuidos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Teve um moço que recebeu um talento. Uno de ellos recibió un talento. A capacidade dele era cuidar de um talento. La capacidad de él era cuidar de un talento. Mas ele foi condenado por não multiplicar o talento. Pero él fue condenado por no multiplicar el talento. Ele não atendeu a expectativa. Él no atendió a la expectativa. A expectativa exagerada de Deus. La exagerada expectativa de Deus tem uma Dios. expectativa exagerada a teu respeito. Dios tiene una expectativa exagerada a tu respecto. E isso não é injusto. Y eso no es injusto. Olhando para essa parábola dos talentos, Mirando a esta parábola de los o talentos, moço que ganhou um talento, el hombre que ganó un de talento, certa forma, ele foi prudente. de alguna manera fue Ele não prudente. perdeu nada. No perdió Ele nada. protegeu. Él protegió. Ele cuidou. Él cuidó. Ele guardou. Él guardó. Ele apenas não multiplicou. Él simplemente no multiplicó. Esse é o detalhe. Ese es el detalle. Apenas não multiplicou. Simplemente no multiplicó. Pregar o evangelho é multiplicar. Predicar el evangelio es multiplicar. Discipular é manter a multiplicação. Discipular es mantener la multiplicación. Deus tem expectativas a teu respeito mais do que você pode dar. Dios tiene expectativas a tu respecto mucho más de lo que E tú isso não puedes é dar. injusto. Eso no es, Não é injusto. esto no es injusto. Sabe por que não é injusto? ¿Sabes por qué no es injusto? Porque a condição de você atender a expectativa dele, além da sua capacidade, Porque la condición de que tú atiendas a la expectativa que él tiene, además, mucho más de tu capacidad, é porque o que vai realizar esse exagero na expectativa em você es que aquello que va a realizar este exagero de la expectativa en ti não é de você. no es tuyo. Ele me deu a palavra para que isso aconteça. Él me dio una palabra Ele para me que deu as eso pase. escrituras para que isso Él me aconteça. dio las escrituras E para como que se já eso não fosse pase. Y suficiente, como si no fuera ele suficiente, ainda me deu o Espírito Santo para que isso acontecesse. aún más me dio el Espíritu Santo para que eso O pasara. Espírito Santo da nossa vida é para isso. El Espíritu Santo en nuestras É para vidas atender a es para expectativa eso. que ele tem a meu respeito, Es- eu não tenho capacidade de atender. El Espíritu Santo en nuestras vidas es para atender la capacidad que Dios tiene de mí, que yo no tengo capacidad de atender. Você lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? ¿Te acuerdas de Hechos capítulo 1, versículo E 8? descerá sobre vós Y vendrá sobre e vosotros recebereis o y recibiréis el poder. poder. A palavra grega para poder é dínamos. La palabra griega para poder es dynamos, Dunamis. dunamis. É aquele poder que destrói tudo, El poder que destruye todo, acaba com tudo, termina con para que algo todo, novo seja construído, para que algo nuevo pueda ser para que algo construido, novo seja feito. para que algo nuevo Só pueda por ser Ele. hecho. Solo por Él. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Para qual Santo. objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Serem minhas testemunhas. Para que seáis mis testigos Jerusalém, en Jerusalén, Judea, Judea, Samaria e até os confins da y terra. hasta los confines de la tierra, lo último de la tierra. Está escrito. Está escrito. A expectativa é além da sua capacidade. La expectativa es mucho más allá de tu capacidad. E se não atendermos essa expectativa, podemos ter problemas sérios. Y si no atendemos a esa expectativa, podemos Yo preciso tener problemas serios. Eu preciso temer no meu coração o juízo de Deus se eu não evangelizo. Necesito temer en mi corazón el juicio de Dios si no evangelizo. Se eu não evangelizo, Si yo no se eu não evangelizo, prego o evangelho, si yo no predico el evangelio, entenda algo muito importante. que te enteres de algo muy importante. Cristo não reina em você. Cristo no reina en ti. Para Cristo de fato reinar, Para que de hecho Cristo reine en ti, eu preciso estar comprometido com a pregação do evangelho. tú necesitas estar comprometido con la predicación del Se eu não evangelio. prego o evangelho, Si no predico el evangelio, isso pode estar dando um testemunho. esto está dando un Um testimonio, testemunho muito perigoso. un peligroso testimonio, Testemunho de que eu não sou guiado pelo Espírito un Santo. peligroso testimonio de que yo no soy guiado por el E Espíritu não ser Santo. guiado pelo Espírito Santo é um testemunho extremamente perigoso. Y no ser guiado por el Espíritu Santo es un testimonio muy peligroso. Romanos 8,14 Romanos diz que 8:14 todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Não Dios. ser guiado pelo Espírito Santo está atestando que minha paternidade pode ser outra. No ser guiado por el Espíritu Santo me está dando pruebas de que mi paternidad puede ser otra. Queridos, missões não é um capricho de um planejamento de uma igreja. Misiones no es un capricho de planificación de una iglesia. Evangelização não pode fazer parte apenas da agenda de uma igreja. Evangelizar no es solo parte de la agenda de la iglesia. Evangelizar não é um lugar que você diz, não, eu me sinto bem, eu gosto de evangelizar. Evangelizar no es algo que tú te sientes bien y digas, me gusta evangelizar. Missões, evangelizar, pregar o evangelho não é mais um evento da igreja. Misiones, predicar evangelio, evangelizar no es un evento más de la iglesia. É a essência da igreja. Es la esencia de la iglesia. Pregar o evangelho, Predicar
el Evangelio, fazer evangelizar, missões, hacer é misiones, fazer Jesus conhecido em quem ele não é conhecido. es hacer que Cristo sea conocido por quien Él no es conocido. Fomos chamados para isso, Fuimos llamados para eso, comissionados para isso. comisionados E para agora eso. nos pesa essa obrigação. Y ahora pesa sobre nosotros De pregarmos esta el Evangelio. obligación de predicar el O que é Evangelio. ser um missionário? ¿Qué es ser un É misionero? ser dedicado à pregação do Evangelho. Es ser dedicado a la predicación del Se Evangelio. você for enviado para uma outra nação, você será um missionário transcultural. Si tú eres enviado a otra nación, serás un misionero transcultural. Mas se você não for enviado para uma outra nação, Pero si no eres enviado a otra nación, seja um missionário onde você está. serás un misionero donde Vamos estás. acabar a reunião daqui a pouco. Ya terminaremos nuestra reunión aquí. Daqui para tua casa. En el camino para tu casa, Abriu as portas do nosso auditório. cuando se abren las puertas de este auditorio, O seu campo missionário está na tua frente. ahí está tu campo misionero. Mas por que não vivemos assim? Pero ¿por qué no vivimos así? Porque não há consciência missional nos governando. Porque no tenemos una conciencia misional gobernándonos. Precisamos nos preocupar a respeito disso. Necesitamos preocuparnos con eso. Pastor Raulson, sem consciência missional não há como fazermos discípulos. Rawlinson, sin conciencia misional no hay cómo hacer discípulos. Construiremos pessoas para se parecerem conosco, Vamos a construir personas que se parezcan con para nosotros, atenderem os nossos desejos. para atender nuestros As nossas deseos, vontades. nuestras E voluntades. quando elas nos contrariarem, não teremos paciência com elas. Y cuando ellas nos contraríen en algo, no tendremos paciencia con Não ellas. são nossos discípulos, No son nuestros discípulos, são para Ele. son para Él. Se Ele teve misericórdia com eles, Si Él tuvo misericordia con los discípulos, precisamos também desenvolver misericórdia com necesitamos también desarrollar misericordia. eles. Discípulos não vêm prontos, Discípulos no vienen listos, são construídos, son construidos, são alunos. son alumnos. Alunos erram, Alumnos se equivocan, alunos falham, alumnos fallan, alunos desistem, alumnos desisten, alunos abandonam. alumnos abandonan, Mas um discipulador jamais abandona. pero un discipulador jamás Um abandona. professor não abandona o seu Un chamado. maestro no abandona Um su mestre llamado. não nega o seu chamado. Un maestro no niega su llamamiento, O amor que prega porque el amor que predica é o amor que discipula. es el amor que discipula. Nós temos que anunciar em primeiro lugar a boa notícia para esse mundo. Necesitamos anunciar en primer lugar la buena noticia para la Qual é a gente. primeira boa notícia? ¿Cuál es la primera buena Romanos noticia? 3:23. Romanos 3:23. Todos pecaram, Todos destituídos estão pecaron da glória de y Deus. están destituidos de la gloria de Dios. Essa é uma boa notícia. Esa es una buena noticia. Segunda boa notícia. La segunda buena noticia, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Perderam a glória de Deus, tem um pagamento agora. Perdieron la gloria de Dios. Y la Hay Biblia llama ese hay un pago para eso. E a Bíblia chama esse pago de salário. Y este pagamiento, este pago es salario. O que é salário? É algo recorrente. ¿Qué es salario? Algo que se recibe recurriente. Não é um único pagamento. No es un único pagamiento, É algo pago. que sempre vai receber. Es algo que siempre vas a É recibir. morte. Vas a cobrar muerte. É morte no casamento. Muerte en el matrimonio, Muerte en la familia. muerte en la familia, Muerte en las emociones. muerte en las emociones, Muerte nos negocios. muerte en los negocios, Muerte no seu corpo. muerte en tu cuerpo. O salário do pecado é morte. El salario del pecado es muerte. Mas tem uma terceira boa notícia. Pero hay una tercera buena noticia. João 3,16. Juan 3:16. Mas Deus amou tanto. Pero Dios nos amó Mas Ele amou tanto, tanto. pero amó Que tanto deu seu único filho. que dio su único Para que se hijo, você crê nele, para que si tú crees Você en não él, morra, mas viva no para mueras, sempre. sino que vivas para siempre. isso é pregar o evangelho. Eso es predicar el evangelio. Isso é fazer missões. Eso es hacer Isso misiones. é evangelizar. Eso es evangelizar. E depois disso, Y después de eso, discipula, discipulamos, ensina, enseña em tempo, con tiempo, fora de tempo. en tiempo y fuera de Paulo tiempo. ensinou um jovem pastor o que é discipulado. Paulo enseñó a un joven pastor que es Timóteo, discipulado, seu Timoteo, filho na fé, su hijo en la fe, instruye, prega a palavra, predica, ensina. enseña. Isso é discipulado. Eso es discipulado. Mas sem pregarmos o evangelho, Pero si predicamos el não tem evangelio, como existir discipulado. pero sin predicar el evangelio no hay como haber Homens e mulheres discipulado. comprometidos com a pregação do evangelho, Hombres y mujeres comprometidos con la predicación del evangelio inevitavelmente serão comprometidos com o discipulado. inevitablemente serán comprometidos con el Que o Senhor discipulado. nos faça discipuladores para a glória do nome dele. Que el Señor nos haga discipuladores para su Mas porque gloria. antes nos achou pregadores do evangelho para a glória do nome Pero dele. porque antes nos hizo a nosotros predicadores del evangelio para su gloria. Amém, queridos? Amén. Amanhã nós continuamos a nossa fala. Mañana continuamos Que nuestra Jesus abençoe charla. vocês e que no término dessa reunião Que Jesús te bendiga. nós ganhemos algumas almas para Ele. Y que al final de esta reunión consigamos llevar algunas vidas para A nossa Jesús. parte é falar. Nuestra parte es hablar. Fale. Habla. Não convertemos ninguém. Nosotros no convertimos Não a é nadie. competência nossa. No es competencia nuestra. Avise. Solo avísalos. Avise. Avísalos. Pronto. Diles. Ele se Listo, ya encarrega do está. restante. El Espíritu se encarga de lo, E de estaremos lo demás. glorificando o nosso Senhor. Y estaremos glorificando a Amén. nuestro Señor. Deus Amén. abençoe vocês. Que Dios te bendiga. Gracias.
Antes que podamos salir, comparto con vosotros, basado en este mensaje, algo importante, algo que creo que es importante. Yo tengo una preocupación y que quería compartir con vosotros, que estáis aquí. Y creo que podemos compartir después con los demás. Yo estaba mirando un poquito la secuencia de nuestra escuela de formación, que se llama EFOL. Y nuestra escuela de formación es un ciclo formativo de 4 niveles, ¿no? Aquí, ¿quiénes aquí ya han pasado por los 4 niveles? Wow, la mayoría, muy bien. ¿Qué hacéis que no estáis liderando todavía? Bueno, estos 4 niveles son un ciclo formativo que empieza con el nivel 1, por supuesto, y termina con el 4. ¿Es así o no? Sí. ¿Para quién es el nivel 1? ¿Para quién es el nivel 1? ¿Para quién? Para nuevos cristianos. Para nuevos cristianos. El nivel 4 es para aquellos que ya se están fortaleciendo en la fe y van a salir para poder guiar a otros. Hay un ciclo formativo ahí, pero ese ciclo necesita ser alimentado. Ayer yo tuve la clase 2 o 3 del EFOL 4 por video, no por Zoom. Los que hacéis conmigo sabéis que lo hacemos por Zoom. Y en esa clase faltó bastante gente, pero estábamos en, si no me equivoco, 6 personas, y de estas 6, solo Loli era de nuestra iglesia. Las otras 5 eran de la iglesia de Sanlúcar de Barrameda, que estamos ayudando a que hagan la transición para la visión celular. Es decir, después de un ciclo de 3 niveles, en el 4.º nivel estaba una persona. Yo me pregunto, ¿qué pasará si no alimentamos el nivel 1? ¿Cómo después vamos a discipular las personas? ¿Quién tendremos para discipular? ¿Me explico o no? Para que la escuela pueda ser fuerte y realizar el propósito que tenemos, necesitamos estar en todas las promociones poniendo gente nueva. Hay gente de nuestra iglesia, yo creo que hay unas 4 o 5 que están en la clase, pero aquella imagen que yo tenía en mi pantalla me causó un temor de ver que si no hubieran esos otros 4 o 5 de la otra iglesia, estaba yo hablando con Loli. Entonces la pregunta es, estamos comprometidos con una meta, la meta 75, ¿os acordáis de eso? ¿Sí? Vale. Para que esto pueda pasar, no podemos perder el ciclo de la evangelización, ¿vale? Porque queremos ser discípulos que hacen discípulos, esa es nuestra visión, ¿sí o no? Pero para que podamos hacer discípulos, acabamos de escuchar, primero necesitamos, ¿qué? ¿Qué necesitamos primero? Acabamos de escuchar, ¿qué necesitamos? Evangelizar. Porque los discípulos necesitan entrar. Cuando entran, entonces enseñamos. Este es un congreso para que hablemos cosas prácticas, ¿vale? Por eso estoy mencionando este tema. Estoy mencionando porque queremos hablar cosas prácticas. Y quiero que penséis conmigo y quizá compartir un poquito con vosotros esta preocupación. ¿Dónde vamos si para la próxima promoción no hay nuevos convertidos? ¿Vamos a parar la iglesia? ¿Ahí paramos y no crecemos más? ¿Cuántos no quieren que eso pase? Yo compartía con alguien esta semana, yo creo que con los pastores aquí,
que estuve en una iglesia antigua que tenía 30 y picos miembros, pero que hacía más de 20 años que no bautizaba a nadie. 20 años que no bautizaba a ninguna persona. En el nombre de Jesús, esta no será nuestra historia. Todo lo contrario. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuántos creen que este mensaje que acabamos de escuchar fue un mensaje liberador, transformador en nuestras mentes? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado frases o palabras, expresiones que no habían escuchado antes? Una perspectiva. Eso, yo también. Ahora, a ver si mañana llegamos con ganas, ¿vale? Por la mañana tempranito, muy temprano, las 10 de la madrugada, ¿no, Frank? A las 10 de la madrugada estaremos aquí para la primera charla. Estará con nosotros Pastor André en la primera charla, ¿vale, Pastor? Tendrás que despertar muy temprano. Tendrás que estar aquí a las 10 de la madrugada. Eso es tempranito, hermano, ¿vale? Entonces, a las 10 os espero a todos. Si tú tienes a alguien, si tú ves que... ¿Cuántos creen que este mensaje debería ser escuchado por toda la iglesia? Sí, para que no suframos solos, ¿no? Eso es. Entonces, si tú crees que este mensaje debe ser escuchado, llama a alguien hoy. Mándale un mensaje de WhatsApp y dile, tienes que venir mañana. Hay un viejito de pelo blanco que va a predicar algo poderoso ahí, ¿no? Un anciano de pelo blanco. Ven, por favor, invita a alguien. Mejor. Antes que oremos, ahora mismo, coge tu teléfono ahí. Sí, invita a alguien, recuerda a alguien. Tú necesitas estar mañana en el Multiplícate. Y puedes decir, el pastor me lo ha mandado decirte, ¿vale? Si quieres. O entonces, manda ahora. Tú necesitas estar mañana en el Multiplícate. Lo que hemos escuchado hoy fue transformador. Manda un mensaje ahora mismo, ¿vale? Ahora, coge tu teléfono, hazlo ya. Eso, hazlo ya. Tú necesitas estar mañana, me acordé de ti y tú necesitas estar mañana en el Multiplícate. Ven para escuchar algo transformador, algo así. Ya tenemos muchos inscritos, ¿eh? Tenemos casi 50 o más de 50, si no me equivoco. O como hoy es viernes, algunos no han podido venir, pero estas mesas están más o menos con 50 sillas. La idea es que ellos vengan y podamos llenar, ¿vale? Pero invita a más gente para que esté aquí. ¿Vale? ¿Quién lo hizo? ¿Quién ya lo hizo? Muy bien. Perfecto. Vamos a orar. Pongámonos en pie y terminaremos con una oración. Meli, por favor, pasa adelante. O te llevo yo el micrófono, mejor. Qué bueno tener un micrófono inalámbrico, ¿no? Ora por nosotros, Meli. Sí, Padre amado, gracias. En esta noche queremos agradecerte las palabras del pastor, Señor. Agradecerte, Señor, el estar aquí para poder, Señor, seguir adelante con tu obra, Señor. Señor, estamos deseosos también, pero sin darnos cuenta a veces, estamos un poco dormidos, pero deseosos de seguir adelante, de seguir con tu obra, Señor, de entusiasmarnos con tus cosas, Señor. Es por eso que estamos aquí en esta noche, Padre. Aviva nuestros corazones, Señor, y los que están por llegar, Padre. Deseamos de corazón servirte, amarte y dar nuestro tiempo para glorificar tu nombre, Señor. Es extraordinario, Señor, pasar estos momentos. Reconocemos, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor. Y damos las gracias por el pastor que en esta noche nos ha dirigido, Señor. Sé tú con él, sé tú con todo lo que él está haciendo, Señor. Y rogamos también por mañana, Señor, que sea un día de poder, que sea un día de victoria, Señor, para poder glorificarte, Señor. Y Padre, que todo lo que estamos haciendo aquí no sea para cada uno de nosotros, sino que sea para que el Evangelio sea extendido y tú seas conocido en todos los lugares del mundo, Señor. Queremos, Señor, Padre, aprender. Queremos, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el deseo de seguirte, el deseo de servirte, Señor, y el deseo, Padre, de estar pendiente de que otros puedan alcanzar también, Señor, lo que tú, Señor, ya nos has dado, Señor.
Gracias porque podemos tenerte, gracias porque podemos, Señor, sentirte en nuestras vidas, Señor. Y es maravilloso, Señor, el saber que tú ya nos has salvado, Señor. Pero es más maravilloso aún, Señor, saber que otros pueden salvarse a través nuestra, Señor. Gracias por las palabras del pastor de hoy, Señor. Gracias porque cala nuestros corazones, Señor. Y, Señor, queremos ser discípulos que hacen discípulos, Señor. Queremos servirte, Señor. Enséñanos, Señor. Entusiásmanos, Señor. Y danos, Señor, en el deseo de querer que otras personas te conozcan, Señor, y puedan alcanzar lo que ya nosotros tenemos, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos preciosos, Señor, por la venida del pastor, de la familia, Señor, que están aquí con nosotros, Señor. Sé tú con ellos, guárdalos, Señor, en sus viajes y en su palabra, Señor. Y dirígelo, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos amarte, Señor. Y queremos poner delante de ti nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Para que tú también, Señor, en nosotros hagas cosas maravillosas. Amén, Señor. Te amamos, Señor, y queremos seguirte, Padre. En Y el es con nombre de este deseo Jesús. que, Señor, estamos aquí en esta noche Amén. para saber más de ti, Señor. Amén, Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes que os vayáis, una pequeña información. Mañana empezaremos a las 10 y también vamos a tener un tiempo de testimonios. Nuestra programación será